foi em relação aos 12 pares de nervos cranianos. Então, a gente tem que saber qual é o número, né, do nervo e qual é o nervo. Aí, por exemplo, o primeiro é o nervo olfatório, o segundo, o nervo óptico, o terceiro, o oculomotor, o quarto, o nervo troclear, o quinto, o nervo trigêmeo, o sexto, o nervo abducente, o sétimo, o nervo facial, o oitavo, o nervo vestíbulo, é vestíbulo troclear, né? Mas tá errado. O nono, nervo glossofaríngeo, décimo, nervo vago, décimo primeiro, o nervo acessório e o décimo segundo, o nervo hipoglosso. Por exemplo, o nervo Sim. hipoglosso, ele é responsável pelo quê? Você lembra? Não, não faço ideia. Não, né? Não. Anota aí. É responsável pela inervação dos músculos da língua, pela motricidade da Hum, língua. Isso pode ser questão de prova. O sim. trigêmeo, lembra? Que é o quinto. Trigêmeo. Não. Não, né? E o nervo facial? Eu não lembro de nada disso, foi bem no início com as O aulas de início. Martorell. É, Tem tem que que avisar estudar bastante. realmente. O nervo trigêmeo, ele é responsável, por exemplo, pela inervação dos músculos da mastigação, né? O ramo Sim. mandibular. O nervo trigêmeo, ele é dividido em três ramos. O ramo oftálmico, maxilar e mandibular. Por exemplo, os dentes da maxila eles são inervados por qual nervo? O maxilar. Os dentes inferiores pelo nervo mandibular, né? Lá pela Isso. ramificação, que é o nervo alveolar inferior. Mas essa parte de anatomia, no finalzinho a gente anota o que é que você tem mais dúvida, que esqueceu, aí a gente faz aulas específicas para isso, entendeu? Certo. Estou anotando aqui. Certo? Aí, por exemplo, o nervo trigêmeo facial, eles são nervos mistos, ou seja, eles são responsáveis por sensibilidade e motricidade. Entendi. Por exemplo, o nervo facial ele vai inervar os músculos da expressão facial. Uhum. Por exemplo, quem é que inerva o músculo bucinador? O nervo facial, Uhum. certo? Não lembro desse músculo abducente, é? Nervo Abducente. abducente. Ele é o Ele quê inerva mesmo? é um nervo. Acredito que é motor. Ele inerva um músculo do olho. Sim. Aí, uma questão de anatomia da IBAD. Qual par de nervo craniano é responsável pela inervação dos músculos mímicos da face? Qual é? O quinto, o sexto, o sétimo, o terceiro ou o oitavo? Eu falei na Peraí. estante. Os O músculos quinto, da né? mímica são os músculos da expressão facial. Oi? O... Peraí, que tá abrindo. Minha tela tá ficando doida, eu não tô vendo. Peraí. Tá. Qual pode. Agora. Qual pode. E aí? É o Oi? quinto?
É o quinto? Sim. O facial, né? É o facial, é o Falou? sétimo, né? É a letra C. Sim. O quinto é o trigêmeo. Ele é responsável pela inervação dos músculos da mastigação. Certo. O plexo dental inferior, os dentes inferiores, se origina de qual nervo? Do frontal? Não. Do Não, zigomático? Não. Do não. nervo infraorbital? Não. Do nervo lingual? Não. Do alveolar inferior, né? Sim. Ainda O fiquei nervo em dúvida nesse lingual, ele lingual e vai inervar. no inferior. Porque, veja só, o nervo lingual, ele vai ser responsável pela inervação da gengiva lingual de todos os dentes inferiores e da língua. A Sim, sensibilidade geral da língua, quem dá é o nervo lingual. sim. Devolveu lá inferior. O devolveu lá inferior, se eu não me engano, ele chega até o segundo pré, né? De trás dos Isso, aí depois vai molares ser até o segundo pré. incisivo e mentual, Isso. quando ele desemboca ali no forame mentual, né? É, isso. Aí quais são os músculos da mastigação? Já foi uma questão de prova, viu? Né? Poxa, São quatro. O masseter, pterygoideu medial, pterygoideu lateral e temporal. sim. Né? Aqui nós Esse é. temos o temporal, o masseter, aqui mais internamente, ao ramo da mandíbula, nós temos o pterygoideu medial, e aqui em cima a gente tem o pterygoideu lateral, né? Que aí tem o feixe superior e o feixe Sim, inferior. São dois feixes. tranquilo. Aí. É uma questão fácil, né? É, bem fácil. Isso aí é mais. Mas às vezes você esquece. Porque é É, que eu tenho na hora na também. faculdade. Na hora bater a dúvida, né? Por causa de um, às É, vezes. isso. Aí, novamente, músculo temporal, pterygoideu lateral, feixe superior, feixe inferior, masseter, né? Aqui a gente tem a articulação temporomandibular, né? Que ela é Hum, formada pelo osso temporal e a mandíbula. certo. Novamente, pterygoideu medial, pterygoideu lateral, feixe superior e feixe inferior. A Uhum. inervação da língua. Isso é importante. Ó, todos os músculos da língua são inervados pelo hipoglosso, que é o 12º. Aqui são 2 terços anteriores. 2 terços anteriores, a sensibilidade geral vai ser o nervo lingual. A sensibilidade geral dos 2 terços anteriores da língua, quem vai dar, ser responsável, é o nervo lingual. A sensibilidade gustativa, a gustação, vai ser dada pelo nervo corda do tímpano, que ele é um ramo do nervo facial. E aqui, 1 terço posterior da língua vai ser o glossofaríngeo. Aí o glossofaríngeo ele vai ser responsável tanto pela sensibilidade geral como pela sensibilidade especial, né, a gustativa. Uhum. Entendeu? Anotou essa parte? Anotei. Pode ser questão de prova. Para Certo. realizar uma exodontia no elemento 14 e 15, qual nervo deverá ser anestesiado? Se você for tirar o dente 14 ou 15, qual é o que você anestesia? 14 superior.
Médio. Acho que esse médio ele chega até o. Acho que a letra E. Alvéola superior média. Exatamente. Né? O alveolar superior posterior vai ser os molares, né? Isso. Não existe alveolar inferior posterior. O alveolar inferior vai ser os dentes inferiores. Sim, e o nervo já bucal. disse. Isso. Aí, por exemplo, o nervo bucal do trigêmeo, do trigêmeo, ele é responsável pela sensibilidade da mucosa jugal. Sim. E pela inervação da gengiva vestibular dos molares inferiores. Inferior, é. Isso. Lembra, né, disso? Lembro. Pronto. Considera-se como complicação a exodontia do terceiro molar inferior. Parestesia do nervo alveolar superior posterior, não, né? Porque o dente é inferior, não é superior. Lesão do nervo mentoniano, não. A não ser que fosse na região dos pré-molares, né? Nem bola de pichar também. Não tem como lesionar a bola de bicho. É a comunicação bucosinusal mesmo. Né? Não, a comunicação bucosinusal é na exodontia de pré-molares e molares Terceiro superiores. molar. Porque aí é terceiro molar mesmo. Fratura do corpo da mandíbula, letra A. Se não tiver cuidado, você pode fraturar a mandíbula, principalmente na região de ângulo. Que eu não reparei nessa parte de molar. Pensei só superior. Molar inferior. Exodontia tem que prestar atenção, viu? Às vezes você acaba perdendo uma questão por conta da atenção. Isso. E pode tirar você, botar você para fora do concurso. Isso. Uma questão de SUS. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 196, né? A gente tem o artigo 196 a 200 da Constituição, que é bom que você revise esses artigos da Constituição Federal de 88. Certo. Gosto de cair em prova isso. 106 a 200? 196 a 200? 196 a 200. 196. Tá. Qual das alternativas abaixo não corresponde a um princípio do SUS? Participação da comunidade. Sim, a gente vai ter participação da comunidade, né? Principalmente nas conferências e nos conselhos de saúde. Centralização político-administrativa, não. O SUS ele foca na descentralização, né? Com direção única em cada esfera de governo. Por exemplo, a gente só tem um Ministério da Saúde, a gente só tem uma Secretaria Estadual de Saúde e a gente só tem uma Secretaria Municipal de Saúde. Né? E o foco é descentralizar esses serviços. Sim. Né? Principalmente para onde? Para os municípios. Então, a letra B está incorreta, é a alternativa que pede, porque pede a incorreta, né? Sim. Descentralização. Então, é descentralização, aqui botou centralização. Sabendo só isso, aqui você já acertava. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência, sim, né, na atenção básica, na média, na alta complexidade. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integralidade física e moral. E atendimento integral, com prioridade para os serviços
né, as atividades preventivas e sem prejuízo das assistenciais. E é importante que você leia, né, do artigo 196 ao 200 da Constituição de 88, né, e aqui são alguns dos princípios, né, aqui, ó, o primeiro, descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. Qual é a indicação da cureta de Grace 1314? Você lembra? Eu acho que eu lembro, estudei bastante isso. Deixa eu ver. Essa está. Eu lembro que ele é maiorzinho, a vez 1314. Auxílio do estado de dentes posteriores, auxílio de dentes posteriores, auxílio resial de dentes posteriores. Eu acho que é D, não lembro muito, tenho que revisar. Mas eu estudei tanto isso e agora estou esquecida. Não lembra não, né? É a C, é a face Não, distal. muito não. A 1112 é mesial. 1112 mesial dos dentes posteriores e a 1314 é na distal. Sim. Entendeu? Aí aqui nós temos, né? Entendi. Vou Essas usar isso indicações também. de cada grupo. Aí a Grace, 1, 2, 4 são para dentes anteriores, a 5, 6, dentes anteriores e premolares, a 7, 8 e 9, 10, dentes posteriores, ó, aqui são as faces livres, de 7 a 10, né? Dentes posteriores, Certo. vestibular e lingual, que são as faces livres. 11 e 12, as mesiais dos dentes posteriores, e 13 e 14, as distais dos dentes posteriores. Certo. Bom. A bifração é um exemplo de quê? Qual lesão? Fratura, lesão cariosa, patologia de tecido mole, lesão não cariosa ou um carcinoma. Lesão não cariosa. Lesão não cariosa. Como? Lesão não cariosa, né? Lesão não cariosa. Isso. Tranquilo, é isso. Tranquila, não é não? Fácil, assim. Uhum. Né? O carcinoma espinocelular, ele é a principal neoplasia maligna da boca, isso cai direto em prova. Carcinoma. Perguntando qual é a principal neoplasia maligna, né? Que é o carcinoma espinocelular. Que é o SEC. As lesões não cariosas são a bifração, erosão, atrição e abrasão, né? São 4. Uhum. Aqui tem um caso bem característico de abifração, né? O paciente pode ter, aí nesse caso, contato prematuro, né? Pode ter apertamento dental, né? No caso, bruxismo, aí tem essas lesões na região cervical, porque o esmalte dessa região ele é menos resistente, ele é mais friável. Sim. É por isso que ele se quebra, né? Isso faz. Sim. Por conta disso, ele é mais friável, ele é menos resistente. Isso já foi questão de prova. Certo. A erosão, ó. Que aí pode ser exógena ou endógena, né? Exógena, por exemplo, paciente que consome muito refrigerante, né? Bebidas ácidas, por exemplo, limão, consome frutas ácidas. Ou pode ser endógena, por exemplo, paciente com refluxo. Certo. É bom que eu tenho revisão. Aqui é a atrição, né? Paciente com bruxismo. Uhum. A gente pega muito esses pacientes hoje em dia. Muito. Né? E aí pode se somar todos os fatores, é que piora mais ainda. Meu TCC foi sobre isso. Foi?
Massa. Foi hipertecnologia como fator coadjuvante para o bruxismo. O estresse e etc. Uhum. Como Muito bom. coadjuvante, né? Uhum. Aí aqui a gente tem uma lesão de abrasão, né? Por exemplo, a escovação, aí o paciente usa uma pasta que é muito abrasiva também, aí isso contribui. Ou tá com a cavidade bucal ácida, aí pega e usa um escova, que você acaba também danificando o esmalte do dente, né? Aqui por atrito, né? Atrição, erosão. Aqui a bifração, Você né? Que a gente tem lesões em forma de cunha. Lembre-se que a é, bifração em lesões em forma de cunha, isso costuma cair também. para Eu botei um diferenciar, caso né? Porque, todo, né? porque é bem parecido. Isso. Aqui um caso de erosão, Nossa. Uhum. né? E abrasão, aí mistura tudo, ó, como o esmalte tá. Quase não tem esmalte, não. Minha nossa. Ela tá preparado para fazer faceta. É, já Essa tá. nem aí isso é a técnica minimamente invasiva, não vai fazer preparo. E aí a gente tem vários fatores, né? Por exemplo, no caso de tensão, a bifração, aí a gente pode ter hábitos parafuncionais, como o bruxismo, né? Pode ter na parte de Uhum. oclusão contato prematuro, né? Pode ter a deglutição, exógeno, tem a mastigação, hábitos deletérios, né? Pode ser ocupacional, pode estar relacionado à prótese também, tipos de tensão, ou estática, ou fadiga, que é cíclica. Fricção, desgaste, né, do dente. Aí pode ser também parafunção, deglutição, mastigação, ação da língua, exógeno, tem higiene dental, né, que você pode ter os abrasivos do creme dental, né, o danado do carvão ativado que o povo gosta de comprar, Uhum. as pastas de clareamento. É. Hábitos, ocupações, próteses odontológicas, erosão, movimentação de líquidos, né? Aí a biocorrosão pode estar relacionada à placa, né? E aí está relacionada com a cárie, pode estar relacionado com o fluido do suco gengival, gástrico, né? O suco gástrico, paciente com refluxo. Relacionada à dieta, ocupações seria a profissão, né? Da pessoa. Fatores diversos, proteolização enzimática da cárie. Essa parte eu vou passar e depois você dá uma lida. Ah, eu vou ler melhor. Aí, Então, as depois. dores repentinas e de pouca duração. Então, é do nada e dura pouco, pouca duração. Hum. Quando cometidos a ação de agentes térmicos, ou seja, quer dizer que é uma dor provocada. É, Então, e o diagnóstico é de quê? Dor provocada. Ela não é espontânea. pulpite reversível, acredito. Isso, Pulpite reversível. exatamente. Se fosse espontânea, seria a irreversível, Uhum. né? Irreversível. Se a duração fosse mais prolongada. Uhum. Né? Geralmente, questão de pulpite irreversível gosta muito de falar que o paciente tomou analgésico e não passou, Ah, entendeu? entendi. Irreversível, né? No caso? Isso, é irreversível. Tá, entendi. Dentre os materiais abaixo citados, qual possui capacidade de formação de dentina esclerosada e reparadora, além de proteger a polpa contra estímulos termoelétricos? A resina, a resina tem essa capacidade de induzir a formação de dentina. Não. E o hidróxido de cálcio? Hidróxido de cálcio. Silicone. É. Hidróxido de cálcio. É. O adesivo não induz. Silicona de adição é usado para moldagem, né? Isso. E E a amálgama amálgama é multimédia. restaurador. Então, hidróxido de cálcio, que a gente pode utilizar ele como proanálise, né, que é o PA, no caso de exposição acidental. Oi, tá cortando.
Tá ouvindo? Tem o hidróxido de cálcio PA, que a gente utiliza no caso de exposição acidental, Uhum. Isso. né? Ou o MTA, que é o MTA, É. pode ser um dos dois para exposição acidental. Uhum. Definição de- Amálgama é o termo que se designa todo tipo de liga metálica em que um dos componentes é o mercúrio. Quais são os componentes existentes na liga convencional? Então, ele quer saber de composição do amálgama, além do Sim. mercúrio, né? Aí, tem estanho, zinco? Tem, mas não está completa, né? No amálgama, a gente É. tem ouro, Não. tem estanho, cobre? Tem, mas está Tem. incompleta, Suporte. né? Tem prata, estanho, cobre e Cobre. zinco. Isso. Uhum. A letra D que está mais completa. Essa aí realmente eu não lembrava também, que é outra coisa. Pronto. Estranho. É bom que você revise a composição do amálgama e composição das resinas e a classificação das resinas, quanto ao Uhum. número de partículas de carga. Por exemplo, quando é que Isso. ela é microhíbrida, híbrida, nanoparticulada, microparticulada, macro. Certo. Qual sal anestésico contraindicado para uma gestante que está no primeiro trimestre? Feliprecina é um sal anestésico, Não. é um vasoconstritor. É. A prilocaína pode usar em gestante no primeiro trimestre? Pode. Que não pode, acho que adrenalina, né? Não. Vamos prestar atenção na questão. Qual o É. sal anestésico? Ah, Então, só não sei. Então, o sal anestésico é, por exemplo, lidocaína, mepivacaína, articaína, prilocaína, sim, bup. Então, a questão está pedindo isso. A epinefrina é um vasoconstritor. Epinefrina e adrenalina é a mesma coisa. São sinônimos, sim, certo? Codeína é um analgésico opioide. Lembra que tem tramal, codeína, morfina, sim, sim. codeína, que a gente pode associar a codeína ao paracetamol. Então, a alternativa é a letra B. A gente não pode utilizar a prilocaína, porque aí tem Pilocaína, risco de parto prematuro, sim. né? E qual anestésico mais indicado para a gestante? Eu Você agora sabe? tô esqueci. Se chegasse uma paciente gestante para você, qual anestésico você ia usar? É, realmente tô esquecida. Isso é bem A básico, né? lidocaína. Isso, a lidocaína, é o mais indicado. É bom anotar aí, questão de prova, lidocaína. Deixa eu ver. Um fator essencial para o início e progressão da doença periodontal é a presença de um ou mais patógenos, né, as bactérias, do tipo apropriado clonal e em número suficiente. Apesar das dificuldades em caracterizar a microbiologia das doenças periodontais, um pequeno grupo de patógenos é reconhecido por causa, né, da sua estreita associação com a doença. São bactérias patogênicas, né, periodontais, exceto. Então, ela quer aquela que não aquela que não causa doença periodontal. A actinomyces causa doença periodontal, ela está associada. Né? Essas são as bactérias do grupo vermelho. Tem a Forsythia também, Treponema forsythia, Pofromonas gengivalis, também está associada à doença periodontal.
essa intermédia, que acabei esquecendo o que significa o P. Só que a gente não tem o Streptococcus sanguinis, ele não está associado à doença periodontal. Uhum. Então a resposta é a letra E. Certo. É certo. Sim. Bom, essa é uma questão de PNAB, da Política Nacional de Atenção Básica. De acordo com a portaria 2436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, sob o artigo 3º, que trata dos princípios e diretrizes do SUS e da rede de atenção à saúde, a serem operacionalizados na atenção básica. Assinale a alternativa correta. Então, essa questão, ela está pedindo uma alternativa que ela tenha ou um princípio da Política Nacional de Atenção Básica ou uma diretriz. Aí a primeira diz que a universalidade é uma diretriz. Não, ela é um princípio. Que são os princípios da Política Nacional de Atenção Básica, são os princípios do SUS, são os mesmos. Aí tem universalidade, integralidade e equidade. São três. Universalidade, integralidade e equidade. E aí a gente elimina a letra E, que diz que a equidade é uma diretriz. Não, é um princípio. Longitudinalidade, né, do cuidado é uma diretriz. Sim, a resposta é a letra B. Né? Territorialização é um princípio? Não, é uma diretriz. Integralidade é uma diretriz? Não, é um princípio. Aí você tem que saber os princípios e diretrizes da atenção básica. Entendeu? Entendi. Assinala a alternativa que corresponda ao que é preconizado como instâncias colegiadas, de acordo com a Lei 8080. Essa Lei 8142, perdão, ela vai tratar da participação popular, né, da participação da comunidade no SUS e das transferências intergovernamentais. Certo? Aí ele está querendo essa questão, perguntando quais são as instâncias colegiadas de acordo com a 8142. E as duas instâncias que a gente tem nessa lei são a Conferência de Saúde e o Conselho. Por exemplo, a conferência ela acontece a cada 4 anos. Essa é uma questão bem básica de SUS. Uhum. Um isolamento absoluto para ser realizado com sucesso depende muito da adaptação de um conjunto arco mais dique mais grampos corretos. Existem diversos tipos de grampos e cada um deles tem uma indicação clínica. Qual a indicação do grampo 205? 205, 205. Acho que é molares. 200 a 205 molares. Isso. E do 206 a 209, molares. Incisivos 210 a 212, parece. Isso. Incisivos e caninos, né? É. Qual o tipo de ácido utilizado para o condicionamento nos procedimentos adesivos? Essa é fácil. Fosfórico. O ácido fosfórico a 36%, né? O peróxido de carbamida a 10% a gente utiliza para quê? Clareamento, né? Uhum. Isso. Supervisionado. E carbamida. Ácido Clorídrico 10% em próteses, né? Para as peças protéticas. O ácido poliacrílico ele é utilizado no cimento de ionômero de vidro.
O fósseis de número 222 é utilizado para a exodontia de quais elementos? Sabe essa? Nossa, eu nunca usei esse fóssil, nunca nem ouvi falar. Pois a banca Não, cobrou, viu? minha nossa, nunca ouvi falar nesse fóssil. Jura, tu? 222. Eu não tenho. Então, isso aqui são os terceiros molares inferiores. Certo. Né? Aqui a gente tem, ó. Olha aqui embaixo, o É, danadinho do 202, terceiro molar. Então você tem que saber toda essa tabelinha aqui. é, Isso são os fósseis para a mandíbula. Porque geralmente a gente utiliza o quê? Para terceiro molar. Se for utilizar o fósseis, ou o 17 ou o 16. isso, sempre. Só usei esse Né? mesmo. Só 23 pode usar para molar. Tem esse 87 que eu nem sabia que existia. 87 é o chifre de vaca, molar. Porque o 16 é o chifre de boi, que é molar com É, destruição da coroa. isso. Ó, o 151S são premolares e dentes descidos. Então é importante saber isso também, porque pode cair na prova. É, Né? Geralmente a gente sabe o quê? O 151, o 69, o 68, o 65, o 16. 18. É. Aí, os 18, Mais, né? 18E, 18L são para os molares superiores. sim. 150, incisivos, caninos e premolares superiores. 150S, dentes descidos. 150A, premolares. Fósseis 1, incisivos e caninos. 53LR, molares direito e esquerdo. Você sabe, né? R é para o lado direito Sim, e L direito esquerdo. e esquerdo. Sim. Né? Aí tem o 18R, que é para os molares direito, do lado direito, e o 18L para os molares do lado esquerdo. Aí tem 88 molares com coroas destruídas, 210S, segundo molar e terceiro molar, uniradicular, raiz cônica, 65, raiz fraturadas, né, incisivos inferiores ou premolares estreitos, 99A, 101, premolares, 203 caninos e premolares, 32 premolares e molares, e o 210 AH, terceiro molar. Então, é bom estar com esses diferentes na cabeça, porque a banca pode fazer igual e botar, perguntando um fósseis bem diferentão, que ninguém sabe, e se você souber, você ganha uma questão. É, com certeza. Nem sabia desse 222. Já sabe, 222 terceiros molares Terceiro inferiores. molar inferior. Qual dessas afirmativas é considerado infecção bacteriana? Histoplasmose, sarampo, rubéola, cachumba, sífilis. Foi. Você sabia essa? Sífilis, eu acho que é Sífilis. sífilis. Uhum. É Uhum. sífilis. Bacteriano. É. De acordo com a classificação de Kennedy, um paciente com todos os elementos na boca, com exceção do 26, 27 e 28. Ou seja, ele só tem um extremo livre. Aí é classificado como É, classe 4, classe 1, classe 3, classe 2 ou classe 5. Sabe essa? nossa, eu lembro disso, mas não lembro qual é a classe mesmo. Da Não, né? classe É a livre. classe 2. Sim. A classe 1 é quando ele é Tem bilateral. alguma. Por exemplo, ele tem Eu, dois extremos livres. Oi? sim. Não, nada não. Deixa eu A esqueci. 3 são espaços intercalares. Por exemplo, o paciente perdeu o dente 14 e o 25. Aí ele tem uma classe 3 de Kennedy.
E o classe 4 é um espaço anterior único, cruzando a linha média, né? Aqui é uma revisãozinha. Classe 1, desdentado posterior bilateral. Classe 2, desdentado posterior unilateral. Então, isso é a diferença. Na classe 1, ele é Foi, bilateral, dois espaços protéticos. Na classe 2, ele é unilateral, ele tem só um espaço protético. Classe 3, desdentado intercalar. Tá vendo que ele tem um dente aqui, ó, e o outro aqui? Então, ele tem um espaço intercalar, que é intercalado entre os dentes. E a classe 4 é um desdentado anterior que ultrapassa a linha média, tá vendo? Aqui de canino a canino. sim, sim. Não pode esquecer mais não, viu? Essa classificação tem que Esqueci estar na igual. cabeça. Uhum. As limas endodônticas do tipo K possuem uma coloração de acordo com seu número. Qual cor representa o número? 30, 45, 50 e 60, respectivamente. Você lembra das cores dos cabos? Eu tava usando mais proteica. Tava, né? Eu não usei, não, Deixa na eu ver. faculdade. Não? Proteica não? Não, bem queria. Então gosta de enda. Eu gostava, mas eu não, assim, tá com um tempinho que eu não fiz. Ah. Preto, vermelho, azul. 30, eu acho que é amarelo, vermelho. Eu nem lembro. É letra D. Azul, branco, amarelo, O azul. 30, ele é Não lembro. azulzinho, cara. 45 é branco. Amarelo, 50. E 60, azul. Faz coisas bem específicas mesmo, né? É, você Porque é tem que bem. lembrar. Uhum. Aí aqui, ó, a 15 branquinha, a 20 é amarela, a 25 é vermelha, a 30 é azul, 35 verde e a 40 preta. É, Então a 80 ela é preta também. sim. Olha aqui, 45 branca, 50 amarela, a 55 é vermelha, a 60 é azul, a 70 é verde e a 80 é preta. Tô tirando foto aqui. Tu mandou esse Quer slide tirar? pra mim, não foi?